vocês? Como estão todos? Voltando para mais uma das nossas lives diárias. Aqui é o Marcos Ávila, advogado, especialista em direito previdenciário, especialista em isenção de imposto de renda para você que é aposentado, pensionista e sofre de alguma doença grave. Hoje eu quero falar sobre uma dúvida que chega direto aqui no escritório. Então, Marcos, é verdade que quem completa 65 anos fica automaticamente isento de imposto de renda? Pois é, pessoal, não é bem assim. Tem gente pagando imposto que não deveria e tem gente achando que está isento. Mas isso aí, muitas vezes, não está certo. Então fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo de uma forma simples e prática. Claro, a gente está no início da nossa live, então não esquece de seguir, compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo, com a sua amiga que está precisando e deixar o seu like nesse nosso videozinho, que é justamente para poder entregar para mais e mais gente. Quanto mais like você dá, mais o algoritmo entende que ele é relevante, mais pessoas a gente consegue ajudar nesse período de tempo. Tá? Vamos aguardar aí mais uns segundinhos até o pessoal começar a entrar. Me confirmem aí, por favor, se o sinal tá bom, se estão me escutando bem. Vamos lá, acho que a câmera tá meia torta. Aí, agora sim. Beleza, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo? Então tá bom. Seguindo então, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre a isenção automática do imposto de renda. Isso existe, na realidade, a isenção automática do imposto de renda existe. Tá? Para aqueles que têm 65 anos ou mais, eles isentam uma parcela do imposto de renda. Tá? Por isso que existe essa confusão. Muita gente acredita que basta completar os 65 anos para você não precisar mais declarar nenhum tipo de imposto de renda. Na verdade, a gente precisa fazer a distinção entre duas situações diferentes. A primeira é a isenção por doença grave e a segunda é a isenção parcial para quem tem mais de 65 anos. Tá? Vamos começar então por aquilo que realmente interessa para a grande maioria, né, que é a isenção pela doença grave. A isenção pela doença grave, pessoal, ela está lá no artigo 6º, inciso 14 da Lei 773 de 88. A lei ela lista várias doenças que dão direito à isenção do imposto de renda, como por exemplo, câncer, AIDS, Parkinson, cegueira, mesmo a cegueira aquela de um olho só, monocular, né? A cardiopatia grave, a nefropatia, a doença ocupacional, a doença relativa ao desempenho da atividade profissional de você, que deixou alguma sequela, né? Para isso, se você está aposentado, pensionista, é militar da reserva ou militar reformado, tem alguma dessas doenças que eu listei, tá? A pessoa pode sim pedir isenção do imposto de renda. Basta ela apresentar um laudo médico oficial e aí, se esse órgão negar, pode ser feito um pedido na justiça. A gente tem uma súmula do STF que já garante a possibilidade de ingressar com esse pedido sem que seja um laudo emitido por um médico oficial do Sistema Único de Saúde. Então, quer dizer, você pode também levar um atestado do seu médico, tá? Do seu médico assistente, para embasar esse pedido. E aí, a administração, quando entender necessário, tá? Ela vai solicitar lá que você faça a passagem por uma junta médica oficial. Geralmente, quando a gente está falando de militar ou servidor público estadual, é feita essa junta médica justamente para limitar, né, ou delimitar o início efetivo dessa doença e ver a gravidade dela. Porque não esquece, quando a gente está falando de cardiopatia, a gente está falando de cardiopatia grave. Quando a gente está falando de câncer, a gente está falando de neoplasia maligna. Né? E são essas características que deixam você isento. Certo? Seguindo então. Vamos para a segunda fase segunda situação, na realidade, né, da isenção, que é aquela isenção para quem completa 65 anos. Muita gente acha, tá, que essa isenção ela é automática. Tá? Na realidade, a isenção ela não é automática, ela é limitada a uma faixa de isenção. Tá? Ou seja, quem recebe aposentadoria, pensão, benefício previdenciário tem direito a uma isenção adicional em torno de 2.112 por mês.
tá? Além da faixa normal da tabela. Tá? Mas essa regra, pessoal, ela só vai valer para rendimentos da aposentadoria, pensão ou reforma. Se você tem renda de outra atividade profissional, se você tem renda de aluguel, por exemplo, se você tem renda de aplicações, essas não são isentas, é só da parcela da aposentadoria, que hoje dá em torno de R$29.000. Tá? Então imagina só, um aposentado de 65 anos recebe R$4.000 por mês. Tá? Ele não paga imposto sobre os primeiros 2.112, que é a faixa da tabela normal. Ele também não paga imposto sobre 1.903,98, que é a isenção adicional do idoso. Ou seja, ele só vai pagar imposto daquilo que passar disso. A partir de 2026 é R$5.000 o limite da isenção. Tá? E é aí, pessoal, que muita gente erra, porque o órgão pagador nem sempre aplica essa isenção de forma automática. Então fica aqui a dica, confere teu comprovante de rendimentos e vê se essa isenção adicional está aplicada. Se não tiver, a gente pode vir a pedir, né, a isenção, a revisão administrativa, né, a isenção por revisão administrativa, e buscar inclusive o reembolso, né, dos valores pagos nos últimos 5 anos. Tudo conforme o caso específico, se for acima de 65 anos ou se você está enquadrado na Lei 773 de 88. Tá? Qual é o grande, voltando a falar da Lei 773 de 88, qual é a grande jogada dessa lei? Na realidade, a Lei 773 de 88, ela garante que você, além de ter a isenção, você possa restituir os últimos 5 anos pagos. E aí é o que a grande maioria das pessoas acaba buscando, né, via administrativa, mas ela não consegue fazer a restituição. Por quê? Porque a restituição é um outro processo administrativo ou um outro processo judicial. Na grande maioria das vezes, o processo administrativo é muito longo, né? Se perpetua ali por 2, 3 anos, diferentemente do judicial. A gente aqui no escritório tem para conversar via judicial pela celeridade. O que acontece? Em torno ali de 3 meses a gente tem uma liminar, 2 a 3 meses a gente tem uma liminar de suspensão de pagamento, né? Onde o órgão pagador ele vai parar de cobrar de você, né? Se a gente tiver o processo bem instruído, e ainda em mais 3 ou 4 meses a gente tem a decisão judicial final, e com essa decisão judicial final a gente consegue efetivamente cancelar a cobrança, anular essa cobrança, e no cumprimento dessa sentença a gente consegue restituir os últimos 5 anos limitados ao período de constatação da doença, né? Então, por exemplo, se você teve uma doença constatada lá em 2020, eu hoje posso recuperar os últimos 5 anos, então eu conto para trás os 5 anos e eu consigo restituir todos os 5 anos. Se você teve uma doença em 2023, a lei me bloqueia, né, a essa restituição até 2023. Então, por isso que é importante você ter um laudo técnico, né, um laudo médico técnico bem explicado, dizendo a data de início dessa doença, ou a data aproximada, o mês aproximado de início dessa doença, que também vai ser comprovado através de laudos médicos e outros documentos, né, que possam embasar a decisão da suspensão e da restituição. Isso vale para pensionista, vale para aposentado, vale para pensionista militar, vale para militar da reserva, vale para militar reformado, tá? Inclusive para pensionistas, por exemplo, pensionista do militar, tá? Que na época o militar não tinha a doença, mas a pensionista passou a ter a doença, né? Ou a pensionista tinha a doença, quando ela passar a receber, né, ela vai poder fazer o pedido da isenção do imposto de renda. Tá? Como eu disse para vocês, a grande maioria dos nossos pedidos aqui eles acabam sendo judiciais, justamente pela possibilidade da gente suspender o pagamento via liminar já desde o primeiro ou segundo mês após o ingresso do processo. Se a gente for levar em consideração o processo administrativo em si, aqui junto, por exemplo, ao IP aqui no Rio Grande do Sul, tá? Esse processo administrativo do IP ele leva em torno de 1 ano e meio, e nesse 1 ano e meio o nosso servidor aposentado ele já teve suspensão do pagamento nesse período todo, certo? Então, pessoal, se tu quiser entender direitinho, né, como isso se aplica no teu caso, né, o ideal é você contratar ou consultar um advogado de sua confiança, né, um advogado que seja especializado nesse tipo de restituição. Então, se você gostou, eu sei que é um tema simples, mas ele vai fazer toda a diferença. Dá um like, compartilha esse vídeo com quem precisa ver, né, e muitas vezes
a pessoa não tem esse conhecimento, não tem acesso a essa informação, e é muito bom que você que está aqui comigo possa passar essa informação adiante. Agora, me diz uma coisa, você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, ficou claro para você? Se você tem alguma pergunta, agora é hora de fazer, né? Porque não existe pergunta besta, né? As perguntas elas devem ser feitas justamente para tirar essas dúvidas que você tem. Essa situação da restituição do imposto de renda é a parte mais importante, eu acho, do nosso serviço hoje, porque justamente ela traz muita dignidade para o aposentado. O aposentado que muitas vezes ganha pouco, tem dificuldade de comprar os remédios, porque essa isenção ela serve justamente para isso, para auxiliar o aposentado na manutenção da saúde dele depois de trabalhar tantos anos, né? E daí depois de tantos anos não consegue ter a manutenção necessária da sua saúde, tá? Então, se vocês gostaram, clica no sininho, né? Manda um coraçãozinho, manda um like e nos segue, óbvio, muito importante isso, compartilha com quem precisa saber, né? E se tu quiser entender tudo direitinho, como se aplica no teu caso concreto, a gente tem uma calculadora online, você pode falar com a gente, chama a minha equipe lá no WhatsApp do escritório, 51 31 50 8799, também está no link da bio, repetindo, nosso WhatsApp, 51 31 50 8799, está lá no link da bio. Ou então manda um e-mail para o jurídico@vicenteavila.adv.br. O atendimento aqui do escritório é sempre ético, sigiloso e personalizado, tudo conforme o Código de Ética da OAB. E nosso objetivo aqui é informar você, aposentado e pensionista, que tem esse direito e que muitas vezes desconhece. Eu sou Marcos Ávila, te agradeço por acompanhar até o fim, te espero na próxima live. Um grande abraço e até mais.